Eu sou solteira, tenho 60 anos, não tenho filhos e talvez a minha vida, a minha história não represente todas as mulheres que chegaram nessa idade, que é os 60 anos. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, que é: o que eu ainda quero viver enquanto eu estou aqui? O que a minha essência quer viver? O que eu quero viver enquanto eu estou aqui? Eu senti de trazer esse vídeo aqui para o meu canal porque com 60 anos não dá mais para a gente ficar fingindo que tem 30. Por mais que a gente não tenha aparência, tenha saúde, né? Tenha energia, a gente tem que ter os pés no chão, que tem 60 anos. Então não dá mais para brincar, mas também não precisa ser levado tão a sério. Então eu quis trazer alguns pontos que foram, assim, me fizeram pensar em trazer esse vídeo. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E o primeiro ponto que eu quero trazer, assim, falando resumidamente, desde 2017, início de 2018, eu tive um burnout, onde foi meu ponto de virada, que eu decidi não me ter relacionamento mais, não perder mais meu tempo tentando ter um pertencimento. Então foi onde eu tive experiências de autoconhecimento, autodesenvolvimento. É até um pouquinho mística a minha história, mas eu tive que cuidar de mim. Como imigrante, morando há tantos anos fora, eu comecei a olhar lá na frente em que como que seria entrar para a terceira idade. Então, o burnout não só foi um lado dolorido de que eu não estava cuidando de mim direito, mas me fez olhar lá na frente. Na época eu estava com 53 anos, né? Me fez olhar lá na frente e saber que existe a terceira idade. Existe a terceira idade. Aí eu fiquei pensando nos meus pais, que já na época a minha mãe já tinha desencarnado, meu pai ainda estava vivo, com Alzheimer. E a longevidade, né, deles, ambos já tinham passado de 80 anos. Eu tenho uma avó materna que faleceu com 103 ou 104 anos, mas todos passaram de 80 anos, os meus avós. Então, foi um ponto que eu sei que eu tenho essa longevidade, né? Então, mas aí eu pensava assim, mas a gente não sabe, né? Qualquer hora é hora, a gente vai estar partindo desse mundo. Eu falei, mas enquanto eu tenho que pensar no meu presente. Eu quero ter paz, eu quero não depender de ninguém, tá? Eu quero, sabe, porque cada um tem sua vida. Por mais que a gente seja amado por nossas famílias, cada um tem sua vida. Eu não tenho filhos, né? Que eu também acho uma grande ilusão achar, não teve filhos, quem vai cuidar de você? Gente, tem muita história por aí de que os filhos não estão nem aí para os pais, entende? Então, independente disso, eu não tenho filhos, né? Não tenho marido, sou apenas eu, imigrante, morando há 20 e poucos anos no exterior. Então, o primeiro ponto que eu tive é o que eu tinha naquele momento para cuidar de mim. Porque eu tive um burnout, né? E eu tinha que saber
como é que ia ser a minha vida? Como é que eu estava fazendo de errado? Porque a dor e o cansaço era muito grande. Era uma fraqueza, assim, quem já teve estafa, esgotamento nervoso, sabe do que eu tô falando. É o momento da verdade, gente. É a verdade. Se aquilo não te acorda, misericórdia. Para mim foi um chamado, né? Foi um chamado. Eu acho que o meu anjo da guarda, os meus mentores falavam: minha filha, it's now or never. Ou você acorda ou você acorda. Foi assim, para mim, foi assim que eu me senti. Então, o primeiro ponto que eu falo assim, eu não tenho experiência de ter filhos, eu não tenho filhos, né? Já fui casada no milênio passado, sabe? E tive outros relacionamentos e não deu certo, gente. Normal, eu não fiz escolhas sensatas para a pessoa que eu sou. Então não deu certo. Não deu certo. Então o primeiro ponto era: eu não vou me relacionar enquanto eu não cuidar da minha saúde física, emocional, mental, saúde financeira, local onde morar. E foi então, gente, que não cheguei aos 60 para ter esse chamado. Eu tinha 52, 53 anos na época. Primeira coisa que eu fiz, eu tinha um apartamento aqui e tinha mudado, né? Era longe de Boston, eu morei para mais perto de Boston. Por quê? Para ficar perto dos amigos. O que não deu certo para mim, certo? Então a primeira coisa que eu tinha que fazer era voltar para o meu apartamento e parar de pagar aluguel. E eu sabia que a partir dali eu teria que deixar as coisas que não estavam dando certo para mim para trás, né? Eu tinha adquirido dívidas em cartão de crédito, não por ser uma pessoa fútil, né? Mas para pagar conta mesmo. Então foi assim, esse foi um dos chamados para mim que eu não escutava, né? Então, para mim foi não foi aos 60. Hoje eu tenho 60, mas eu tinha essa idade. O segundo ponto que eu quero trazer para você, gente, isso também eu quero dizer que não é só para quem tem 60. Para toda mulher que pensa na sua independência, em se fazer feliz. Mas principalmente para as que chegaram nos 60. A consciência de que o tempo tem valor, certo? Que parar de gastar tempo com coisas que não fluem, não está fluindo. Quais as áreas da sua vida que não está fluindo, que você está sendo teimosa? Uma coisa, gente, é ser persistente, outra coisa é ser teimosa, tá murro em ponta de faca. E se você ficar em silêncio, sem mexer em celular, você ficar 5 minutinhos em silêncio, refletindo sobre as coisas que não estão fluindo, não está fluindo, é tanta informação que eu quero trazer que eu estou engasgando um pouco aqui. Você vai saber. A gente tem que botar pontos finais, entende? Nas coisas. Dar um nó nas coisas e fechando, gente. Aquelas portinhas que não dá certo. Porque o tempo é outro. A gente tem que ser realista que nós temos um corpo físico. E ele vai, por mais saudável, gente, que a gente seja, vai chegar uma hora, sabe? Claro que existem exemplos aí que eu já vi de pessoas que, mesmo com 90, 100 anos, são extremamente saudáveis, mas... E não é falando, porque eu vou ficar doente de cama. Como é que você sabe? Você vai deixar acontecer? Então tem o tempo das coisas. A gente ainda tem tempo.
É isso que eu quero dizer. É aquela freada, sabe? Naquela placa pare. Aqui nos Estados Unidos, você tem que parar os 4 pneus. Você tem que frear os 4 pneus no stop, olhar para um lado, olhar para o outro e então seguir em frente. É isso que eu tô querendo dizer. Pare. Exato. Pare, mas pare mesmo. Olhe para um lado, olhe para o outro, porque o tempo tá correndo, gente. Quanto mais tempo a gente tem? 1 ano? 10? Eu acredito que eu vou viver mais uns 30, 35 anos, pelo histórico da minha família. E como é que eu quero viver esses 35 anos? Qual é o tempo, esse tempo que eu tenho, como que eu quero viver? E eu tenho que ser madura o suficiente para ver o lado financeiro, para ver casa, né? Para ver a questão, realmente a qualidade de vida que eu quero ter. Então, o tempo, olhe para o tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Olhe, veja o que você tem hoje para viver os seus próximos 30, 40 anos, né? O outro ponto, parar de esperar a vida ideal para começar. Muita gente espera ter dinheiro, né, gente, para mudar aquilo que está infeliz, a companhia, né? O homem maravilhoso, a mulher maravilhosa, apoio da família, coragem, né, para fazer essa mudança. Gente, olha, eu passei por muitas fases aqui no canal Chia Moreno, muitas fases. Se você for olhar lá nas minhas playlists, você vai ver. Mas eu nunca desisti de tentar. E eu sei que, assim, não sou só eu, mas todo criador de conteúdo, é muito difícil, gente, a gente ter amigos, familiares, pessoas que vão te apoiar. Tudo que você postar, a pessoa vai estar ali por você. É muito difícil, gente. Tem um ou outro, mas é só depois que você estiver lá em cima que as pessoas vão falar: caraca, velho, ela manda bem. Então, tô de boa, meu coração tá de boa. Isso é do ser humano, não é da família. É o ser humano que é assim, tá? É achar que vai aparecer o príncipe encantado, a mulher maravilhosa, entendeu? Que vai vir alguém para te salvar. Gente, entrega isso pro universo. Pega um papel, escreve o homem que você quer, todas as características, a mulher que você quer, todas as características, e entrega pro universo, que um dia ele vai trazer para você. Enquanto isso, cuida de você. Seja feliz com você. Certo? Cuide de você, tá? Qual foi outro ponto que eu falei aqui mesmo? Esperar ter dinheiro. Ok, gente. Tanto pode ser que você tenha chegado nessa idade, o que você fez para você? E aí, talvez eu entre num ponto sensível de mulheres que ficaram muito em casa, né? Trabalhando em casa e não construíram algo familiar. Olha, você teve experiência. Você adquiriu experiência. Hoje, gente, eu falo assim, o mais importante na vida é você ter informação. Você tendo informação, você sabe onde você põe teu pé. Desde que você esteja com forças e energia para dar o primeiro passo, o resto acontece. Então você primeiro precisa saber o que você quer, né? E começar a dar o primeiro passo. Se tiver que estudar, tem tanta coisa hoje gratuita no mundo. Primeiro é saber o que você quer, que pessoa que você quer ser nesses próximos 30, 40 anos. O que você quer fazer? Tá? Porque muitas vezes você não tem dinheiro nenhum, mas ainda todo tempo é tempo, gente.
Jesus não fez em 3 anos todo o trabalho dele? Dos 30 aos 33? Como é que você sabe que se você tiver aí com 60, você não pode hoje começar algo e em 1 ano você explodir na área que você quer? Você só tem que começar para saber. Se você não começar, você não vai saber. Certo? E as mulheres que têm algum dinheiro guardado, estudaram, querem mudar de carreira, é a mesma coisa. É o primeiro passo, gente. Primeiro passo. Tem que ser dado. Buscar informação para aquilo que você quer. Primeiro saber o que você quer. Porque muitas vezes, se aparecer um gênio da lâmpada e perguntar o que você quer, o que você gosta, você sabe dizer? É para refletir, tá? Quarto é o sonho. Você tem um sonho? O sonho precisa de virar uma ação concreta. Sabe, se você já sabe, tem um sonho, você tem que partir para ação. E também não precisa sair desesperada, entendeu? É um pouquinho a cada dia. Pouquinho, todo dia. Busca informação, pega lápis e papel na mão, anota o seu sonho, tá? Hoje eu tenho usado, sempre usei, né? Até para realizar meu sonho de morar nos Estados Unidos, eu cocriei isso, né? Cocriei. Demorou, começou aos 11, só foi se realizar aos 32 anos. O meu sonho de morar nos Estados Unidos, falar, escrever e ler inglês fluentemente. Mas, gente, então eu uso a cocriação para isso. Na época, eu tinha um sonho. Hoje, a gente tem muitas informações, gente. Aqueles painéis de cocriação de sonho, sabe? Busca informação. Outro ponto ser solteira, o medo de começar tarde. Eu já falei um pouco aqui, né? O medo. Gente, vai com medo mesmo. Essa frase tá batida, mas é verdade. Vai com medo. Tem dia que o medo vai ser menos, vai ser mais, mas ficar parada não é a resposta. Tá bom? Ser solteira e construir uma vida que tenha sentido. Gente, só foi assim, até os meus 20 e poucos, 7 anos, eu não queria casar, entendeu? Depois chega aquela fase que o relógio biológico quer ter filhos. Eu tive, não deu certo. Então foi aos meus 53 anos que realmente eu decidi cuidar de mim, sabe? Que eu acredito que o universo vai trazer um homem que eu tenho, né? Pra mim, um relacionamento. Se não vier também, gente, eu aprendi a cuidar de mim. Eu sei como cuidar de mim hoje. Mas eu também tive que estudar, tive que ir atrás de informação. Então, ser solteira não significa que você tá no negativo, entendeu? Que você não deu certo, certo? Não significa que aquela coisa de ficou pra titia. Por favor, gente, vamos cuidar do amor próprio, vamos buscar se conhecer, se autodesenvolver. Os sonhos não precisam ser gigantes, tá? Pode ser um sonho de uma viagem, gente, pode ser começar a abrir um negócio, mudar de profissão, pode ser estudar. E no meu caso, simplesmente tranquilidade, né? Daqui a alguns anos eu vou me aposentar.
eu consegui ter essa maturidade, né, em me aposentar no Brasil e me aposentar aqui, porque eu continuei contribuindo no Brasil mesmo morando aqui. Então eu tive essa presença de cuidar de mim, mesmo ainda pensando em casar, ter filhos na época e blá blá blá, entendeu? Então eu tenho isso e tenho meu trabalho como terapeuta, né, que está começando ainda. Então eu quero me aposentar trabalhando e fazendo o que eu gosto, o que faz a minha alma vibrar, né? Então eu não sei qual é o seu sonho, sabe? E fica assim, aquela coisa, não vai atrás, corre. Mas eu quero também falar que não é. Existem mulheres com muitas realidades, né? Muitas realidades. Muitas mulheres não têm essa liberdade. Muitas mulheres nunca contribuíram no Brasil com o INSS, sempre cuidaram da família, sempre cuidaram do marido e talvez nenhum amigo, algum familiar trouxe essa informação de pagar, né, o INSS para ter uma aposentadoria. Muitas, né, estão, como eu disse, não tem essa liberdade, sabe? Então não é quem quer faz, é a coisa mais, sabe? Existem mulheres em muitas situações, nessa que eu tô falando, né? Que às vezes está cuidando de marido, né? Que adoeceu, está cuidando dos pais que são velhinhos, de filhos, né? Ou às vezes a saúde também, então a saúde debilitada, né? Mas mesmo assim, se uma de vocês está me escutando, né, falar, é fácil falar. Eu não tenho saída. Eu não tenho como mudar essa situação. Mas aí que eu falaria para você, você tem que preservar algo que é seu. Por mais simples que pareça, sabe? Você tem um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, sabe? Que você pode contar com essa pessoa. Você ter 1 hora por semana sua, 1 hora por semana para você ver o seu sonho, sabe? Qual é o meu sonho? Buscar informação, né? Um projeto pequenininho, sabe? Seu, só seu nessa 1 hora. Buscar terapia. Mas não tenho condições de pagar terapia. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que cobram valor social ou até gratuito, entende? É o que eu falo, busca informação, né? Ler, sabe? Buscar ler, buscar a informação nos livros, sabe? Para abrir esse seu universo que você se dedicou tanto ao outro e se deixou, né? Ali você se dedicando a cuidar de alguém, né? Então, a leitura também é uma forma, você pode ir numa biblioteca pública, né? Pode comprar livro num sebo, né? Sobre autodesenvolvimento, fazer caminhada, que seja 10 minutos de caminhada, mas esse é um momento seu para pensar, refletir sobre isso. A espiritualidade ajuda, tá? Outro ponto para as mulheres que estão na situação assim, que não podem, estão chegando na terceira idade e estão cuidando de alguém, né, da família. Pedir ajuda para irmãos, parentes, amigos, grupos, serviços sociais, profissionais. E isso talvez não vai resolver tudo, sabe? Eu sei que não é fácil, gente.
você encontrar ajuda se você está cuidando de um idoso, cuidando de um filho, de um marido, né? Às vezes numa situação ali delicada, né? Mas não é impossível, tá? Não é impossível. Aceitar ajuda também, não tentar carregar tudo sozinha, tá? Para você poder ter a sua terceira idade, ter um momento ali seu. Então, eu sei que é muita informação, mas eu sei que o momento que você ficar com você e refletir, você vai conseguir uma ajuda para você poder organizar a sua velhice, organizar a sua aposentadoria e um lado que vai te fazer feliz. E assim, gente, pensar na própria velhice é responsabilidade, também é responsabilidade, tá? Se você está cuidando de todo mundo e está exausta, sem dinheiro, sabe? Sem rede de apoio, então, dentro do que é possível, né? Planejar a saúde, planejar sua renda, moradia, as suas relações ali, né? Igual eu falei, grupo de suporte, né? E assim, eu penso, né? Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não posso pensar em pessoas que estão querendo mudar de profissão, né? Conseguir ter uma aposentadoria, sabe? Uma condição assim que só fazer um plano para realizar sonhos. Eu pensei nessas mulheres, sabe? Que tem um coração grande, enorme, e não tiveram saída a não ser aceitar e não aceitar, mas ficar e não abandonar uma pessoa que precisava dela. Mas isso não significa que Deus não pode trazer pessoas para te dar um apoio para você conseguir buscar informação para melhorar e planejar a sua velhice. E o sonho pode mudar de tamanho sem deixar de ser sonho. Sabe? Eu, sendo uma mulher livre, eu penso muito em ter uma vida simples, tranquila, sem dívidas e em paz, né? Penso em viagens, penso em escrever, eu quero escrever, tenho meus projetos de ajudar também, né? Mas isso, gente, é voluntário. Eu não preciso doar minha vida inteira por uma causa, mas eu posso fazer. Eu posso fazer. Tá? Mas é diferente de uma mulher que não tem essa liberdade. Tá? Para um cuidador, para uma cuidadora, tá? Às vezes um sonho dela é dormir uma noite inteira e descansar, sabe? Você tem uma noite que você descansa mesmo, sabe? Tem uma tarde descansando, você se sentir culpado por deixar a pessoa que ela cuida, né, com outra pessoa, né? Então, isso tudo pode ser trabalhado. Existem maneiras de ser trabalhado. Não é pouco, mas, assim, pode parecer pouco, mas é uma forma de se manter viva por dentro, sabe? E o que eu queria falar, assim, é que eu não tenho filhos, então eu não vivo essa experiência de filhos. Meus pais já faleceram. Minhas irmãs, eu tenho vários irmãos, então cuidaram no momento que os meus pais cuidaram. Eu, de alguma forma, quando precisava e eu podia, eu ajudava financeiramente, mas eu não tive ali, gente, cuidando da minha mãe, no hospital, cuidando do meu pai com Alzheimer. As minhas irmãs mais velhas que eu fizeram isso.
Então, assim, eu não me sinto culpada, sabe, por não estar lá, mas eu estava em coração, o que é diferente de você estar ali todo dia, né, tendo que cuidar. E isso, gente, por mais amor que a gente tem, é cansativo. Cuidar de filhos, de pais doentes, familiares doentes, é muito, esgota, sabe? Então, eu só quero. Não tem como eu ensinar mulheres que estão nessa situação, porque eu não passei por elas, né? Então, com todo o respeito, né, que eu tenho, por isso que eu estou falando, eu quero apenas lembrar que, mesmo cuidando de alguém, elas também continuam sendo pessoas com necessidades, desejos e uma vida própria. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo assim que é algo que eu acho que, para concluir, tem coisas que não tem como adiar. Não tem. Nos últimos 3 anos, eu cheguei à conclusão assim: você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem um ideal. Primeiro, buscar informações, né? E não se jogar de cabeça nisso, nas mudanças que você quer para você, sabe? Primeiro buscar informação, depois tentar ter uma experiência de tempo naquilo que você pensa que você quer para sua velhice. Não entra de cabeça, porque, gente, ali vai estar tempo, vai estar o seu dinheiro, né? E depois, se você entra de cabeça, para você sair daquela situação e voltar ali, é meio complicadinho nessa altura do campeonato. Então, fazer as coisas, sabe, assim, não adiar as suas mudanças, os seus planejamentos, como que você vai fazer, mas fazer devagarinho, fazer testes ali e também não se demorar muito nessa fase, sabe? Por isso a importância de ter certeza do seu sonho, porque, assim, o que eu penso para mim de terceira idade e aposentadoria, eu quero ter um lugar que eu tenha as minhas flores, que eu tenha a minha horta, coisa de terceira idade mesmo, gente. Os meus animais, mas que eu também viaje enquanto eu posso viajar, né? Mas a minha vida simples, simples. Se vier um relacionamento, ok, mas eu também tenho um tipo de relacionamento que eu quero, eu não aceito menos que isso, né? Então, gente, para concluir, busque informação, saiba se você tem um sonho, tenha um tempo para você. Esse planejamento é para ter tempo para você, a sua qualidade de vida. É aprender a botar limites, porque é o seu tempo, entende? É que você está mexendo, você está fazendo. E não adie mais. Não adie, mas assim, morando fora como imigrante, hoje eu tenho essa consciência que muitas vezes, quando eu achei assim, ou consegui sair de uma situação que não deu certo, que não era para mim, agora eu vou fazer tal coisa, porque depende de uma segunda pessoa. E aí você chega lá nessa segunda pessoa e não é nada daquilo que você pensou. E aí, para você retornar, sabe, e começar remanejar,
é meio complicadinho, entende? E eu sou sozinha. Então eu penso assim, se a pessoa tem família, tem coisas assim, tem que ser bem pensadinho, tem que ser testado e ter a decisão final de eu vou. Então eu não adio mais os meus planos, isso que eu quero fazer para mim, para a terceira idade, por qualquer outra coisa. Não adio. Não adio. Não tem, assim, algo que possa chegar na minha vida e falar assim, não, você vai ter que fazer isso primeiro, para depois seguir lá. Mas isso sou eu, entende? Sou eu. Então, cada caso é um caso. E, independentemente da sua história, o que você ainda deseja viver e tá adiando, entende? Quero dizer assim, o que você está adiando para tomar decisões? O que te faz adiar? E aí você olha ali pro calendário, pra folhinha na cozinha, né? Pendurado na geladeira e fala, nossa, já passou mais um ano. Opa, já passou 10. E você está adiando. Quando você pode tomar a decisão e planejar a sua terceira idade. Gente, eu espero que esse vídeo te traga assim uma reflexão gostosa de que ainda há tempo, sempre há tempo, desde que você anote, faça um plano, busque informações e dê um... Sabe aquela coisa assim de você checar se a água está muito gelada? Na praia, num lago, numa cachoeira, aí depois você pula de ponta? É isso que eu quero dizer, tá bom? Um beijo no seu coração, fica bem, tá? E até o próximo vídeo.